Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Ferrão, doutor em música pela USP, professor universitário de música. E eu, no canal Doutor Música, falo de teoria musical, faço comentários sobre música e compartilho com vocês também a minha trajetória aqui na França durante meu pós-doutorado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa introdução, desligar a câmera, ouvir o álbum inteiro, fazer algumas anotações e trazer para vocês aqui. Bom, vamos para a primeira música então, The Fate of Ophelia. Ela faz uma alusão aqui a Hamlet, né, o famoso drama de Shakespeare. Ophelia foi uma mulher que morreu de amor, morreu louca pela paixão que tinha por Hamlet e mais pelo desprezo dele. Então é natural que ela vai usar uma melodia meio bittersweet aqui, né, uma melodia meio agridoce, vamos dizer assim, começando em uma tonalidade menor, modo dórico, tudo em Fá maior, né? Só que em nenhum momento a música fica alegre, como é típico. Eu não conheço muito ela, mas assim, você percebe isso em muita música pop. Não é muito comum o uso da tonalidade maior, assim, aberta e franca, né? Então ela trabalha na estrofe dela uma tonalidade menor, um modo menor, e no coro ela usa mais acordes maiores, que é quando ela fala que alguém encontrou ela e salvou do destino de Ofélia. O destino de Ofélia foi o afogamento, né? Fica entre aberto ali em Hamlet se foi de propósito o afogamento, se ela caiu e faleceu. E ela faz algumas menções a partes de Hamlet, como ela fala que You dug me out of my grave, você me tirou da minha tumba. E tem essa cena também em Hamlet que o irmão da Ofélia, né, o Laerte, ele vai lá e abraça ela para o enterro, abraça ela. Então ela faz algumas referências. Em termos de estilo, muito interessante. Ela trabalha com bastante elementos acústicos na música, né? Eu não sei se no restante do álbum vai ter mais densidade eletrônica, mas aqui tem muita coisa acústica, tirando aquele baixo sintetizado, a maior parte dela é acústica. Há um outro detalhe importante nessa música que eu achei bem legal, não sei se vai ser comum no resto das músicas dela, frases de 5 compassos, né? Que dá aquela impressão de que a música devia ter voltado, mas ela permanece um pouco mais. Vamos ver se faz parte do estilo ou foi só uma coisa. Mas eu já acho legal quando a música faz referências à literatura clássica, né? E também utiliza de assimetrias de compasso na estrofe e no coro. Bom, pessoal, a segunda música do álbum é Elizabeth Taylor, e é mais uma mulher com vida dramática que a Taylor Swift registra aqui nesse álbum, né? E o nome do álbum parece fazer referência a isso, a vida de uma garota do show, né? Do showbiz, The Life of a Showgirl. Eu gostei dessa música por um lado, né? Eu achei ela muito interessante do ponto de vista do arranjo. Ela é uma música com muitos elementos acústicos e piano, usa cordas, né? As cordas, claro, as cordas parecem cordas sintetizadas e tal, mas tem uma cara mesmo de anos 40, 50, já que ela fala de Elizabeth Taylor, que foi uma importante atriz da segunda metade do século XX, tem essa cara um pouco de musical, né? Então tem esses elementos, tem o baixo acústico, né, que ela utiliza durante a música inteira, tem um baixo que você ouve o pinçar do dedo, aquele o contrabaixo, né, double bass. Eu acho que nesse aspecto a música é bem interessante. Pessoalmente eu achei legal essa parte do arranjo. A bateria do coro também, ela tem uma cara de rhythm and blues, né, uma R&B, com aquela bateria bem eletrônica, bem forte no coro, né? Em contraponto às partes das estrofes que são mais suaves, né? Quando ela meio que fala, ela se coloca na pessoa dessa atriz americana que teve uma vida bastante que foi o showbiz puro, né? Uma das primeiras atrizes americanas assim de sucesso no cinema clássico. Ela teve muitos maridos e casou-se diversas vezes, coisa de 7, 8. Então, até no lyric video que a Taylor Swift disponibilizou ali, a gente percebe que no lyric video ela com uma roupa meio de gala clássica, nos 40, 50, aparecendo, né? E falando sobre a vaidade da vida em Hollywood. Assim, claro, eu faço uma análise musical, não posso ignorar que cada música, cada melodia funciona muito bem para o tema que está sendo proposto, né? Por ser um rhythm and blues, essa música, apesar de toda essa estética acústica, ela tem uma melodia um pouco menos preponderante e a letra acaba sendo mais importante. A letra tem muito texto, menos preocupação com rimas, mais com fala, meio, né, como uma recitação. Então o elemento melódico dessa música, em comparação com o anterior, do meu ponto de vista, ele é um pouco menos preponderante, né?
mas eu achei bem interessante. Ela também, do ponto de vista de harmonia, ela tem menos oscilações, ela é mais regular. Os acordes são mais. Tem uma sequência de acordes praticamente a música inteira, exceto, e outra coisa que eu queria falar, as pontes, né? As pontes são na verdade, os pré-coros da música. Aqueles trechinhos antes dos coros, como por exemplo ali no All My Diamonds, né? Na parte 2, eles têm harmonias diferentes. Eu gostei disso. Eu achei que esse detalhe foi bem interessante na música, porque apesar de ser meio repetitivo na harmonia, esses pré-refrões eles vão gerando dinâmica na música, né? Pra música ter encaminhamentos. Eu achei super legal essa parte da estética mais acústica e dessa diferenciação da bateria. E eu gosto de uma banda chamada Weezer, e logo que eu comecei a ouvir essa introdução dela, que começa só com a voz e o piano, né? Eu lembro de uma música do Weezer chamada Any Friend of Diane, que tem a mesma progressão dos acordes, descendente, assim, né? E longe de dizer que é uma cópia, alguma coisa assim, é muito improvável que ela tenha escutado essa música, né? Mas eu acho legal que a gente começa a fazer associações, né? E esses acordes têm um pouco essa dramaticidade, modo menor também, descendente, né? Então eu acho que isso mostra um pouco da decadência, né? Da própria vida da Elizabeth Taylor, seu problema de saúde, e a procura pelo amor que ela acabou aparentemente tendo muita dificuldade para encontrar. Pessoal, agora vamos falar de Opalite, terceira música desse álbum. É a primeira música que ela não faz uma referência a alguma mulher em particular, e ela é uma quebra com as anteriores, com certeza, em termos de estilo, em termos de poesia. Eu achei que a poesia dessa música é bem livre na temática que ela é escolhida, e bastante subjetiva, no sentido de que fala de um sujeito que não é identificado, e que pode ser qualquer pessoa, né? Não necessariamente a própria Taylor Swift falando, né? Que nas anteriores parecia que ela estava se identificando com aqueles personagens de maneira muito, muito clara, né? Eu gostei bastante dessa música e vou apresentar aqui algumas observações que eu fiz, né? Achei super simpática essa introdução com guitarra com um flangerzinho, uns efeitos, né? Achei ela que, se você pensar o álbum como um conceito, pode ser que na produção essa música foi colocada justamente para dar uma quebra com a dramaticidade das músicas anteriores. Primeiro porque essa música, Opalite, é a primeira música em tonalidade maior, muito claramente em tonalidade maior. Não tem nenhum trecho dessa música que você tem em tonalidade menor. Nem no começo, e nem no coro, e nem na ponte, tá certo? Então é uma música realmente de cor opala, né? E essa brincadeira ela faz com as cores no coro. O céu estava escuro como o ônix, uma pedra mais escura, e agora ele está brilhante como o opala, que é uma cor, é um azul mais claro, né? Em termos de arranjo, essa música também tem uma coisa, assim como a anterior, Elizabeth Taylor, ela tem uma cara meio retrô, mas enquanto aquela anterior, Elizabeth Taylor, tinha uma pegada rhythm and blues, uma coisa assim, que eu falei, um R&B meio contemporâneo, essa Opalite ela abusa muito mais dos recursos de música dos anos 50. Inclusive no vídeo, no lyric vídeo dela, ela tá vestida da cor azul claro, né? Que faz referência com alguns roupas de dançarina, assim, enfim, vocês sabem, me fugiu o nome agora, depois vocês podem ver lá no clipe. Mas eu achei que ela teve essa coisa bem interessante, bem retrô. É interessante uma outra coisa, ela começa, aqui no canal a gente tem pessoas que estudam música, pessoas que gostam de entender um pouco, eu vou falar alguns termos aqui, mas não é nada muito complicado. O começo da música, vocês vão perceber que a tonalidade é maior, só que ela não é fechada como no coro. No coro você faz o círculozinho, né, da harmonia, que reforça a tonalidade. No começo, a gente tem o que a gente chama de modo lídio, né? Dó maior e Ré maior, Dó maior e Ré maior. E isso deixa com uma sonoridade super maior, porque são dois acordes maiores em sequência na guitarra, mas não fecha muito claro a tonalidade. Fica um pouco modal. É, Ela tem a harmonia mais plana um pouco, né? Porque você vai perceber que, diferente das outras músicas, especialmente da anterior, Elizabeth Taylor, as sessões de pré-coro dessa música, elas têm a mesma harmonia praticamente, quase sem nenhuma diferença em termos de acordes que a estrofe, né? Mas com alguns arranjos vocais muito importantes. E essa música tem bastante elemento vocal, justamente porque faz muita referência a anos 50, 40, 50, 50 e 60, vamos dizer assim, a era de ouro do rock and roll, né? Do surgimento do rock. E tem muito essa referência ao retrô nessa música, né? Esse arranjo vocal muito cheio de ou, lá, ou essas onomatopeias típicas dos conjuntos femininos dos anos 50, né? Isso ela usou bastante e eu acho que foi um bom uso. Ela é uma música bastante romântica, né? Com uma liberdade poética muito grande, em termos de cores, ela fala das pedras, ela usa termos
que também associados com essa música do período, né? Como Mama, né, minha mãe, né? E ela fala até de Deus, né, ela usa Lord com L maiúsculo, então é uma coisa retrô que ela está construindo aqui e acho que de maneira bem interessante. A harmonia do coro, pessoal, para deixar bem claro para o pessoal aqui que gosta de estudo teoria musical, ela é o chamado círculo de Dó, né? É aquela harmonia Sol, se o tom for Sol, não vi qual que é o tom, mas digamos que seja Sol maior. Sol, Mi menor, Lá menor e Ré. É 1, 6, 2, 5. É a harmonia redondinha de muitas, muitas músicas de rock desse período. Né? Então ela tá sabendo, né? A produção toda tá atrás de construir uma coisa super retrô aqui na música. Achei legal também, antes de passar para a próxima música, uma coisa que eu observei, que ela usou um recurso de expansão de expressividade na última repetição do coro antes do fim, logo depois da segunda estrofe. Mantém essa harmonia 1, 6, 2, 5 e a voz dela modifica a melodia e saem os efeitos e saem todas as vozes, os efeitos de voz, né? E saem todas as vozes que estavam acompanhando ela e fica a voz dela mais aguda cantando uma letra nova, né? Isso é super legal porque é um recurso de arranjo para expandir a expressividade, retirando elemento de efeitos. E deixa a voz dela ser. Eu tô ouvindo o ronquinho da voz dela, às vezes, do rock. Algo assim, que quando tá no Hope I Light, você não percebe por causa da lisura da voz. Mas quando ela vai no agudo, ela deixa essa voz. E daí isso adiciona um elemento que eu falo em outros vídeos aqui, né? Que é aquela suposta imperfeição da voz, né? Quando você não usa o autotune, não usa os recursos, não usa um monte de reverberação e ela soa mais dramática. Então isso traz uma espécie de mais um degrau de ênfase no coro, tá? E depois, no final dessa parte, ela faz um recurso que é identificável demais com esse período, que é quando ela canta Love, ela faz o acorde com sétima. Love, 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 love. Como em Twist and Shout dos Beatles, né? Aí volta pro coro. Né? Então, tem vários elementos. Eu acho super legal estudar os arranjos a partir disso. Vamos para a próxima. Agora, pessoal, o número 4, canção do Father Figure. Eu admito que ela foi crescendo em mim. Eu ouvi algumas vezes, até entender bem a proposta, mas logo do início, já ouvindo a bateria entrando como instrumento solo, né, a marcação da bateria, eu já pensei que ia ser uma música com uma energia diferente, uma música com energia mais masculina, vou dizer assim. E faz sentido porque a letra, né, fala sobre a Taylor se colocando no eu lírico de uma pessoa, de uma mulher que aparentemente ia resolver o problema que o seu companheiro tinha com a falta de uma figura masculina, uma figura paterna. É bem interessante isso, porque um dos elementos que me chamou a atenção foi que durante todas as estrofes ela canta com a voz mais aguda, mas no coro que ela fala que vai ser a figura masculina, a figura paterna, né? E ela fala várias coisas que eu não vou dizer aqui, né? Porque a letra é mais 18. Ela canta aguda, né? Ela canta aguda, é quase como se fosse a gente chama isso na literatura de oxímoro. É quando uma expressão ela é contraditória em si mesma, como claro e escuro, ou deixa eu pensar aqui num oxímoro, triste e alegria, algo assim, né? Uma expressão que ganha potencial por ser contraditória, né? Enfim, vocês podem procurar depois o significado de oxímoro. E o coro é um oxímoro. E a música tem essa característica do oxímoro, eu vou mostrar mais por quê. Porque no coro ela canta agudo, bem agudo, falando que vai ser a figura paterna, ou seja, a figura paterna, ela mostra de maneira mais clara quando ela descreve em cada estrofe o que ela faz sendo essa figura paterna. Ela canta uma oitava abaixo, mais grave, mas no coro que ela admite isso e fala, né, ela canta mais agudo. Outra coisa que eu percebi assim de oxímoro interessante não é bem oxímoro, mas depois ela tem uma parte instrumental. Isso é uma coisa importante pra falar. Ela começa mais com uma cara meio eletrônica, né? Apesar dessa bateria acústica, logo entra um pianinho digital, uma coisa mais eletrônica, e essa bateria assim, e a melodiazinha bem pop anos 90, assim, do coro, né? Mas ela, logo após o coro, tem uma sessão, uma terceira sessão, como se fosse uma espécie de ponte entre o coro e a repetição do coro, onde ela fala que ela quer a lealdade do cara e ele traiu ela, algo assim, parece isso. Eu peço que vocês quiserem comentar aqui embaixo o que sabem da lore dessa música, do discurso por trás, porque eu falei com a minha mulher, ela conhece mais do que eu. Parece que ela faz as músicas falando ou de ex-namorados, de pessoas reais, às vezes, né? Pode ter mais informações aqui, eu gostaria que vocês comentassem. Mas assim, a princípio,
ela vai falar que parece que foi traída, que não tem mais loyalidade, e ela transforma a letra do coro, que ela já cantou 2 vezes, em uma letra contra o cara, né? E quando ela transforma em uma letra contra o cara, a instrumentação toda do coro, que era mais potente, ela some e fica só a voz dela. E isso é uma tensão retida, que mostra também a dor dela, né? A dor do personagem por isso, né? Ou seja, de novo, uma tensão contraditória. Assim, cara, você me fez mal, você vai ver o que é bom pra tosse, mas ao mesmo tempo eu tô fraco. É uma sensação de vulnerabilidade. E aí quando ela repete a 4ª vez o coro, ela sobe o tom. Tava em sol, vai pra lá. E aí volta a banda toda, né? Então, assim, eu achei essa música interessante, achei legal, né? Queria poder parar mais pra pensar sobre a letra da música, mas se vocês quiserem comentar aí também essas questões. E é mais uma música que fala de uma figura feminina, naturalmente, né? É como todas elas até agora foram sobre figuras femininas, mas não tem uma figura específica, mas tem uma descrição dessa pessoa muito clara, né? Coisas como pagar os cheques, tomar o licor marrom, licor de homem, né? Vamos dizer assim, que ela vai fazer pelo cara. E no fim ela fez tudo pelo cara e aparentemente foi. Não, essa pessoa não foi leal com ela. Aí um último comentário sobre essa música ainda é que o lyric video é com ela vestindo algumas joias marrom. Eu acho essa cor uma boa escolha em comparação à anterior, a música anterior que era em opala, né, cor azul clara. Joga um pouco essa coisa do masculino também para o campo visual. Bom, pessoal, Eldest Daughter é a música até agora mais confessional e que parece mais pessoal. E isso pode ser visto também no arranjo, o fato de que ela praticamente inteira é acústica. Aparece aqui no lyric video ela tocando piano. Começa com piano captado, não é um piano digital. E essa característica de música acústica, mais no pop, estilo talvez meio Celine Dion, Mariah Carey, esse pop internacional mais melódico, né, com letra confessional e tudo mais, faz ela parecer uma música realmente com uma produção bastante modesta, no sentido de não buscar muitos recursos digitais eletrônicos para fazer. Mas parece a voz também mais direta no microfone, né? Talvez, diria eu, alguma coisa da música pop americana Nashville, né? Um pouco do country também, harmonia bem tonal. E ao longo da música inteira praticamente a mesma progressão harmônica, então a música vai progredindo com a inserção de novos elementos, baixo, uma segunda voz. Lá no meio tem uma ponte que muda um pouco os acordes, mas ela também é meio curta. E apesar disso tudo, a música até agora acho que é mais longa, 4 minutos e 9. Então, assim, é realmente uma posição boa, né, no meio do álbum, quinta música aqui. Como se fosse um formato de show, onde a cantora vai, pega o piano e faz uma música confessional. Eu não sei se ela é de fato a irmã mais velha que ela cita na música, talvez seja, vocês podem comentar aqui. Mas parece uma música confessional, uma música fora do comum aqui, do que a gente viu até agora, mais direta, com menos ornamentação na produção e mais direta. Então, eu achei ela interessante também por isso. Pessoal, chegamos à música Ruin the Friendship, literalmente arruinar a amizade. E é uma música que a Taylor fala sobre o medo que ela teve. Enfim, essa figura que eu não sei se existiu de fato, esse eu lírico, de ter um relacionamento com alguém que foi namorado de uma amiga. Então ela diz o tempo inteiro da música que não queria arruinar a amizade que tinha com a ex desse rapaz. Né? E a música, ela corresponde muito a todos esses elementos importantes aqui, essa simplicidade colegial. A música tem acordes simples. A música ela é um pouco bittersweet, agridoce, porque apesar de ser no modo maior, os acordes utilizados não são os acordes, não estão numa sequência que gera a clareza da tonalidade. Então, por exemplo, a estrofe e o coro, eles partem de um acorde que não é o principal da tonalidade, e apesar de deixarem a música bastante feliz por terem bastante acordes maiores, vamos dizer assim, ela é ambígua. A única seção da música que não é ambígua é a parte que ela canta lá em 1.50, né? Que ela racionaliza que não deve estragar a sua amizade com a sua amiga por causa desse rapaz e tal. Então nessa parte a música fica com a tonalidade mais clara, mas agora no modo menor. O que constata, vamos dizer assim, que apesar dessa consciência, dessa centralidade, não é uma decisão muito feliz de ser tomada. E depois a música volta para
uma estrofe onde ela de fato lança o tema central da música, que é se arrepender de não ter ido atrás de alguém que ela gostava, porque essa pessoa acabou morrendo e ela ficou com a dúvida. Embora isso pareça muito claro na música, o acorde final dela também não é conclusivo. Ela termina a música sem o restante dos instrumentos, só a voz e um acompanhamento bem suave, é, perdendo aquela energia do começo, né, que ela tinha, meio pop, meio ingênua, vamos dizer assim, né? Já na maturidade ela fica um pouco mais abatida com isso e a música acaba terminando pra baixo. É uma das poucas músicas do álbum que terminam pra baixo, assim, como uma reflexão, quase como uma reticência, né? Actually Romantic. Actually, eu dei uma olhada nos comentários depois, essa música eu achei interessante. Ela tem uma vibe bem anos 2000 de pop rock, do rock romântico, assim, meio debochado, né? Que a letra tá fazendo aqui um deboche de uma pessoa que é hater dela. E é legal, uma estratégia de como lidar com os haters musicalmente. Ela tem uma progressão harmônica que lembra um pouco Nirvana. Assim, é que na verdade o rock dos anos 2000, as bandas pós-punk, assim, elas tinham algumas progressões harmônicas meio pra frentex, assim, né? Feitas só com acorde maior, como essa música. E... na verdade, essa música tem um acorde menor, o segundo acorde, né? Se o tom fosse Sol, seria Sol, Mi menor, Si, Dó. Então, Sol, Si e Dó são maiores, então os acordes maiores geralmente são associados com sentimentos mais progressivos, né? E os menores com menos, né? Com menos energia, assim. Mas eu achei interessante, ela realmente me lembrou uma música do Weezer também, que eu já falei que eu gosto aqui, chamada The Grunge Song, que é uma brincadeira deles zoando como são feitas as músicas grunge, né? O pós ali anos 80, 90, assim, pós-Nirvana, como elas são feitas, qual que é a fórmula delas, né? E essa música também, porque na verdade essa música ela quer ser bem despretensiosa, né? Ou seja, meio zoadinha, assim, rindo da pessoa, então não dá pra esperar nela uma grande dramaticidade como nas anteriores, né? Uma coisa meio drama, ela é meio zoadinha, meio de brincadeira. Acho que é a primeira música do álbum inteiro que tem essa característica. Eu não sei se é comum na música dela, mas é uma característica meio debochadinha, assim, meio de brincadeira, e dá pra dizer que é interessante. Outra coisa que é importante aqui, e daí pensando que ela é uma cantora, uma pessoa que tem que ter expressividade vocal, é o uso de articulação né, nas palavras, meio que pra zoar a pessoa a quem ela tá dirigindo a palavra. Quando ela fala, de fato é romântico, né? Actually romantic, que você tá se preocupando comigo, né? Então a voz tem algumas características de timbre que deixam clara essa jocosidade do canto. Precisei mudar de câmera aqui, pessoal. Tava tendo um probleminha de latência no iPhone. Mas vou falar agora de Wishlist. Gostei da música, achei que ela é bem pop 2010 pra frente, assim, um rhythm and blues com bastante instrumentos eletrônicos e bem seca. Você percebe que a voz dela tem bastante compressão, não tem tantas oscilações de volume interpretativo, é mais melodia reta, mensagem reta e clara. E é uma música romântica, apesar dessa linguagem, né? Ela usa alguns palavrões, fala algumas palavras ali bem na linguagem do Rhythm and Blues, né? Aliás, ela faz isso em quase todas as músicas, eventualmente ela também usa muita referência de Deus, Lord, God, nessa música ela fala de Deus também. Eu acho que até uma ideia de equilibrar um pouco essa linguagem mais da rua, mais direta do R&B, com essa imagem que ela acaba passando até pra quem não conhece ela de uma boa moça, assim, de uma boa pessoa. Eu acho que isso entra nessa comparação entre o uso de palavras mais pesadas e referências da natureza, Deus e tudo mais. Essa música tem isso, né? E mais uma vez ela falando sobre a riqueza, né? Apesar de ela ser multimilionária, né? Trazendo o que vale mesmo. E me lembra daquela música It's not about the money, 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 I don't need your money, 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 que também tem um estilo de estética de produção semelhante, né? É bem retão, assim, com uma bateria bem presente e tal. Mas eu achei legal, achei ela interessante. Também achei legal uma variação que ela faz quando ela fala de Madrid, Real Madrid, tem uma mudança de acordes que traz uma coisa bem legal naquele ponto da música. Se eu tivesse mais tempo para analisar, eu ia ver exatamente em que ponto do processo da música aquilo acontece, mas é mais ou menos um pouco antes da metade, né? Quando ela fala do Real Madrid, ela enfatiza a sofisticação usando alguns acordes do modo menor ali.
Se vocês forem voltar para escutar, vocês vão perceber ali bem no Real Madrid tem uma saída da escala maior para a escala menor. E aquilo abre realmente a sofisticação que é um pouco o tema da letra, né? Que as pessoas têm uma lista de desejos enorme, né? E apesar da música inteira estar na mentalidade dela, com a música simples e tal, naquela parte ela coloca um outro acorde meio que para harmonizar com as ideias de sofisticação das pessoas que querem um contrato no Real Madrid, por exemplo. Pessoal, falando sobre o Wood agora, eu achei bem interessante que é uma música que fala sobre a superstição de bater na madeira, né? E o wood é um elemento orgânico e essa música é praticamente toda orgânica, muito funk dos anos 70, 80, Motown. Alguns comentários que eu dei uma olhadinha, não tô me segurando aqui, tô dando uma olhadinha, comentaram que ela parece com com uma música do Jackson 5 aqui. Vou ver se o começo dela lembra essa batida, né? Eu acho que uma coisa legal sobre artistas pop de sucesso é a facilidade que eles conseguem transitar por diversos gêneros musicais com uma boa produção, né? E compondo músicas para diversos gêneros musicais. Isso realmente atinge muitos públicos, né? E aumenta muito a base de fãs do artista. Ó, I Want You Back, do Jackson 5. Dê uma olhada lá, vê se vocês concordam. Então eu achei que essa ideia de Wood, brincando com a questão de uma sonoridade mais orgânica, mais de madeira, uma bateria bem acústica e tal, muito clara, uma coisa funkeada, né? Quando eu falo de funk, eu falo de Jackson 5, falo do rei do funk, como chamava o cara? Meu Deus do céu. Agora faltou o nome, daqui a pouco volta. Enfim, várias músicas desse período, né? Eu lembrei de Get Lucky também do... Olha só que interessante, Get Lucky do Daft Punk com o Will Ferrell, né? Era esse cara? Não lembro agora. Que fala também de sorte, Get Lucky, e ela fala que nós fazemos nossa própria sorte nessa música. Olha que parâmetro interessante. O que vocês acham dessa colocação? Será que faz um sentido? Uma intertextualidade entre as músicas que conversam? Mas eu achei bem legal, e eu acho que, bom, o estilo é bem nessa vibe da música funk, assim, não tem muita coisa fora disso, mas, sem falar da poesia, das figuras de linguagem e tal, que ela utiliza, que são bem criativas, mas também essa questão de reforçar a capacidade que ela está demonstrando de transitar por diversos gêneros musicais. E ao longo do álbum todo a gente está vendo isso, né? Estamos ainda na nona música. Cancelled, pessoal. Cancelled. Bem, acabei de ouvir a música algumas vezes. O começo dela me lembrou um pouco o new metal dos anos 2000, como Linkin Park. E isso fica muito claro porque a guitarra é o elemento do início. A guitarra limpa, né? Mas com uma pegada assim de power chords de guitarra. Então dá essa cara meio de metal. Eu até pensei que talvez fosse para um metal, para um rock. Mas eu pensei, mas é bem difícil, né? Mas ela consegue transportar essa coisa da atitude, da guitarra, da rebelião para uma música pop meio dark, né? Meio escura, em modo menor e com uma letra desafiadora, né? E é interessante porque a música começa falando da pessoa que fez algo sem querer, não sabia que ia dar tão ruim, de repente deu. Então, mano, tá todo mundo na mesma, né? E o fim da música, ela termina falando só, sem acompanhamento, como essa coisa próxima. Próxima, assim, tipo, você sabe quem são os seus amigos, né? Então o arranjo tá nessa vibe. É um arranjo simples, mas é bastante efetivo. Eu achei bem interessante. Honey, pessoal. Honey, ela é uma música interessante, ela começa no piano, mais uma música do álbum começando com piano, começando com essa sonoridade intimista, mas com acordes maiores, com dissonâncias, nonas e sétimas, e eles carregam esses dois aspectos da música. A música fala do passivo-agressivo, de alguém chamando queridinha, honey, para dizer alguma coisa que não significa isso. Então esses acordes maiores são essa simplicidade da beleza, mas as dissonâncias, os acordes menores posicionados no fim das frases, eles trazem também essa sensação de inconclusividade, né? E isso é o tema da música. Outra coisa que é interessante com relação à conclusividade é que a música começa com os acordes principais, logo depois You Can Call Me Honey If You Want, com um vazio no início. E o coro é justamente essa mesma parte preenchida no começo, falando por que ele pode chamar ela de Honey agora. Então eu acho legal esse preenchimento dessa forma. É uma música, é um rhythm and blues, né? Essa bateriazinha eletrônica do começo lembra esse rhythm and blues dos anos 90, mas a melodia da voz, o uso de acordes com dissonâncias, a entrada num baixo bem groovado assim no meio, lembra realmente o rhythm and blues tradicional, né? A derivação do soul music nas vozes femininas.
Isso é bem comum na música americana. No Brasil a gente tem algumas coisas assim, mas geralmente são homens que cantam nessa pegada meio soul, né? Tipo Tim Maia e tal, né? Com os acordes com sétima, uns acordes sofisticados e tal. Eu achei também interessante que o contrabaixo entra bem na parte que ela canta You Touch My Face, e entra aquela presença grave, né? A gente pode associar isso com uma presença masculina do companheiro dela que ela tá, para quem ela tá dirigindo a palavra. O baixo entra nessa hora e começa a dar corpo pra música logo antes do groove. Aliás, logo antes do coro. Outra coisa que eu achei bem legal nessa estética mais acústica, que lembra um pouco o rhythm and blues mesmo, tradicional, é o solo de flauta que tem na música, bem interessante. E no finalzinho dela, lá em 2 minutos e 52, entra um banjo bem detalhadozinho, assim, bem baixinho, mas pegando a gente, assim, um banjinho. Então, assim, ela tem um arranjo bem pensado e uma estrutura bem adequada aí para o texto, para o que vai sendo dito ao longo da música, que me lembra também Father Figure, que a gente ouviu, como uma música que supostamente simples, ela vai construindo a relação masculino e feminino por meio dos timbres. Enfim, chegamos à música que dá nome ao álbum, The Life of a Showgirl. É uma música bastante grandiosa, que usa bastante instrumentos, tem orquestra completa, pelo menos a orquestra de cordas acústica, toda gravada, e a participação da Sabrina Carpenter. E é uma música que tem alguns elementos que me chamaram a atenção em termos de semelhança com outros clássicos da música pop. A introdução dela, com a marcação da bateria e os pads, né, os timbres que sustentam, no fundo me lembraram Halo da Beyoncé. E é interessante porque é uma música que, apesar de ser bem grandiosa e ser a culminância do álbum e ter o nome do álbum, ela é uma música que fala de uma maneira meio geral sobre a vida de celebridade. Então não é estranho que tenha alguns elementos de outras músicas, mesmo que de forma inconsciente. A música, ela não dialoga, toda a música não dialoga sozinha, ela dialoga com outras músicas, né? E com isso também não quer dizer que seja um plágio, não é isso que eu tô querendo dizer. Outra coisa, a gente tem nela um elemento que a melodia dela me lembra a música do Florida, Club Can Handle Me. Né? Essa frase, mas também uma coincidência. Ela, do ponto de vista de estrutura, ela tem bastante modulações, mudança de tom, né? E essa mudança de tom geralmente significa gera uma variedade para permitir a repetição de trechos da música com mais ênfase, né? Ou talvez também possa ser útil por causa da tonalidade que é mais confortável para Sabrina Carpenter cantar. Não sei dizer porquê, mas podem ser as duas coisas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, o que vocês quiserem comentar aqui. Esse canal é de vocês também. Não se esqueça de se inscrever se gostar do conteúdo e clicar no link aqui da descrição, onde eu apresento o meu guia para escuta integrada da música, para você aproveitar muito mais a música que você escuta. Eu uso esse método para fazer as análises que eu trago aqui no canal e tá num preço promocional, um preço de lançamento. Então seria super legal, se não precisa ter conhecimento musical a priori, basta gostar muito de música e querer ouvir com mais atenção. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.